doutor, tem como fazer a cirurgia? Ele falou, tem, mãe, mas eu vou ser sincera, é uma cirurgia de riscos e sequelas. O Gael não pode sobreviver, como ele pode ficar paraplégico. Estamos com uma história aqui da Josiane, uma história de superação e fé. A paz, Josiane, é um prazer recebê-la aqui. Igualmente. A Josiane que falou que está um pouquinho nervosa, com a mão suando aqui. Falei para ela que aqui a gente está na sala da nossa casa. É um papo entre amigas que ela vai contar pra gente essa história de superação de fé. A história da Josiane, há pouco mais de 3 anos atrás, o pequeno Gael começou a perder a fala. Em dezembro de 2022, a mãe percebeu um nódulo na cabeça dele. Gael teve uma queda e a Josiane levou ele no hospital e o raio-x mostrou que algo de errado estava acontecendo com o Gael. Foi isso mesmo, Josiane? Foi, assim, Gael, que nem falando assim, já vinha perdendo a fala, né? Porque eu achei começar estranho, eu chegava em casa do trabalho, ele não me chamava mais de mamãe e ele só me pegava pela mão, levava pro sofá, né? E era pedir o TT, né? E cada vez foi diminuindo mais. E quando foi em dezembro, foi quando ele caiu, né? Teve esse tombo. E daí a minha filha se assustou muito, ficou procurando. E como ele tem o cabelo grande, a gente antes não tinha percebido esse nódulo. Por causa do cabelinho, estava escondido. O cabelo estava escondido, a gente não via, não sabe se com o tombo aquilo foi que veio mais pra frente, né? Chegou, que aquilo ele estufou o ossinho dele pra fora. E daí foi que eu levei ele no hospital. E daí lá no hospital, quando ele fez só o raio-x, a médica que atendeu falou assim, não era para me preocupar, que não tinha sido nada do tombo, que era só acompanhar que ele era saudável. Daí eu pedi para fazer uma ressonância. Fez os exames, a médica falou que estava tudo bem. Tudo ok. Mas a senhora voltou para casa. Daí eu fui, assim, mas e esse nódulo? Ele não tinha. Ela falou, não, mãe, não se preocupe, Gael é saudável, vamos só acompanhar. Mas eu não me conformei. Fui atrás, levei ele na pediatra que faz o acompanhamento com ele. Ela falou, não, mãe, esse aqui é só um defeito do crânio dele, é que quando fechou a moleirinha dele ficou isso. Eu falei, mas e por que ele tá perdendo a fala? A senhora, dentro de você, começou a sentir aquele incômodo. Aquele incômodo que não tava normal, né? Ela falou, porque é autismo. Me encaminhou para neura e para fono. Eu primeiro passei na fono, ela foi... Falou, Gael nunca teve uma convulsão? Eu falei, não. Ela falou assim, é como se ele tivesse tido um AVC, que ele tinha esquecido de tudo. Daí ela pediu... Desculpa, Josiane, mas antes ele falava? Falava. Normal? Normal. E daí ele já não falava mais nada. Depois do tombo mesmo, ele perdeu a fala. Perdeu de vez? De vez. E daí ela pediu para fazer o DERA, queria saber se ele escutava. Eu falei, não, Gael escuta muito bem, porque quando eu chamo ele atende, né? Ela, não, mas eu preciso do exame. Aí você vai, depois do exame, vai com a neura para ela avaliar ele e daí que volta comigo. Daí começou a luta da senhora de fazer um monte de exames, passar em vários especialistas. E eu, todos que eu ia falava que ele não tinha nada. Ela falou que ele não tinha o autismo, era fazer fono, ter vida social com ele que ele voltava a falar. E daí, eu falei, mas pedi de novo fazer a ressonância, ela falou que não. Eu falei, mas não tá certo. Voltei na pediatra dele com os exames. Eu falei, doutora, isso tá incomodando, porque nisso o Gael já colocava a mão na cabeça e fazia, ai. Que já tinha passado um tempo que ele tinha levado aquele tombo. Isso, já tava com 3. E já era pra ter aquele calo, aquele machucadinho já era pra ter diminuído. E então, não diminuía, não diminuiu. Cada vez estava crescendo, né? E como que foi quando a senhora recebeu esse diagnóstico? Nossa, aquilo ali naquele momento... Como que foi? Como que a médica falou pra senhora? Qual que foi a reação da senhora? Que é um baque muito grande, né? Um baque, 3 aninhos? 3 aninhos, né? Quando eu recebi assim, ele falou que era um cisto, né? Que estava lá no cérebro dele, já estava assim, pelas imagens, que já estava bem grande, né? A gente tem as imagens aí, ó, tá passando lá na daí aquele lá, né, que você vê, tá muito grande. Nossa, aquilo assim, pra mim, quando o pai dele que pegou o resultado... Grande, falou, hein? Eu falei, deu ruim, né? Ele sim. Eu falei, mas ele vai ficar bem. Fomos nos consultórios dele, eu falei, daí já fui assim muito, perguntei, doutor, tem como fazer a cirurgia? Ele falou, tem, mãe, mas eu vou ser sincera, é uma cirurgia de riscos e sequelas.
O Gael não pode sobreviver, como ele pode ficar paraplégico. O diagnóstico já veio de vez, assim. E ele falou, ó, agora vocês conversam, pensam e vê o que a senhora sentiu nessa hora? É um baque muito grande. Baque, né? Para uma mãe receber isso. É uma criança, um bebê ainda, 3 anos. Né? Eu segurava assim. Fazer uma cirurgia, a gente não quer nem dessa idade, ter nenhuma dorzinha de dente, nada, né? E daí eu só, naquele momento, assim, eu tava nervosa, assim, não, com medo, mas eu confiava e acreditava em Deus, que aquilo ali ia passar. A senhora manteve essa fé dentro da senhora. Manteve essa fé, né? E daí eu falei, já ali naquele momento, eu falei, não tem o que esperar, doutor, pode marcar a cirurgia. Não dá para ver. Eu falei, nessa situação não dá, porque ele falou, já tinha essa sequela dele, tinha perdido a fala. Ele falou, o próximo passo ele vai perder a visão, porque já estava muito perto do nervo óptico dele, né? Então isso foi todo o diagnóstico médico deu para a senhora, que era perigoso, ele estava correndo risco de vida, além da cirurgia, ele dentro dele, assim. Poderia falecer, ou se não, perder a visão. Então a senhora ficou ali numa corda bamba. Fiquei. E daí, foram noites em claro, né, madrugadas de joelho orando. E daí tem um pastor Jonas, né, que eu tinha o contato da missionária, daí eu mandei mensagem para eles, contei deles, não, o Gael também, daí eu ia na igreja, mas eu era mais aquela de ir no domingo, por causa dele pequeno, eu ia mais no domingo. Comecei a fazer campanha. E daí, antes da cirurgia... começou a agir a fé da senhora. Isso, começou mais, a confiar em Deus, colocar colocou nas mãos de Deus. Falou, Senhor, é contigo agora. É contigo, porque quando o médico falou, eu falei, Senhor, eu falei para ele, doutor, tá na mão de Deus e não sei que seja feita a vontade de Deus. Aos olhos humanos estavam uma situação eu falei difícil. Assim, não dá, porque eu falei assim, não tem como eu ficar nessa situação e esperar. Eu falei que seja a vontade, então sempre nas minhas orações eu falava, Senhor, se for da tua vontade levar o meu filho, que o Senhor me dê força para continuar e nunca desistir de sair da tua casa, de estar sempre na tua presença. Era o que eu pedia para ele. Muitas das vezes eu não tinha força para falar nada, eu só chorava e falava obrigada por tudo, Senhor, obrigada por esse momento, por agora você ter permitido ele ficar na minha vida. O coraçãozinho de mãe ali estava arrasado. Então, arrasado. Aquilo quando eu ia dar banho nele, que eu olhava aquela cabecinha dele e lembrava tudo aquilo que os médicos falavam, porque daí eu tive que passar em vários médicos, porque ele queria saber todos do risco que ele ia passar, né? Teria, porque né, ele ia mexer no cérebro dele. E é uma área muito delicada, né? O cérebro então, aquilo ali sensível. Foi 6 horas mais longas da minha vida de espera. Então, ele teve que fazer a cirurgia do Gael. Teve que fazer, E daí, do mais, tudo assim, que quando o Gael... Mas a recuperação do Gael foi muito boa, assim. Quando eu cheguei na UTI e que eu vi o Gael mexer nas pernas, braço, e ele me reconheceu e ali ele me chamou de mamãe e falou, eu quero tetê. Eu desabei ali no chão, porque eu só tinha que agradecer a Deus. Meu filho estava vivo, estava mexendo as pernas, os braços. Falou que ele não estava me reconhecendo. Eu falei, Senhor, ele não tem nenhuma sequela. Eu só tinha a agradecer. Então, já no outro dia, o médico já deu alta da UTI para ele. Olha só, uma cirurgia de risco. De risco. Desenganado, praticamente. Né? Praticamente desenganado. E dele, assim, quando ele acordou, ele estava amarrado, né? Porque ele falou que eles precisavam ficar monitorando ele. Então, quando ele sentiu que ele estava amarrado, ele começou a gritar. E mexia as mãozinhas, as pernas. Daí eu falei, tem que tirar isso, tem que soltar ele, porque ele não vai parar de chorar se não tirar. E daí eles soltaram ele. Ele foi e arrancou todas aquelas coisinhas que ele tava nele, assim, e teve que tirar o soro dele. Ela falou, mãe, mas a gente tem que deixar pelo menos essas que estão no acesso na artéria dele, porque se acontecer algo com ele, já tá mais fácil para cuidar. E daí foi que eles tiraram, mas o Gael não precisou ficar monitorando nada. Aí no outro dia o médico passou, já deu alta para ele, aí a encarregada da UTI falou, não, mas se a gente tirar ele daqui, a Unimed não vai pagar. Porque ele não ficou nem 24 horas. Nem precisou ficar 24 horas. Com 4 dias, a gente fomos para casa, o Gael, porque eles falavam, o Gael saiu andando do hospital. Agora me fala, quando a senhora passou por essa situação,
O que a senhora fez? A senhora foi para a igreja, a senhora pediu oração? Sempre, qual que foi a atitude mais. da senhora de fé? Mesmo foi assim, né? Pedir ajuda, orações que eu pedia mesmo, e tá ali, fez as campanhas, cumpri meus votos que eu fazia por ele. Um dia antes da cirurgia eu fui, que na época era o bispo Anderson que estava lá, pedi oração para ele. Ele ungiu ele e falou: mãe, vai, que ele vai ficar bem, vai dar tudo certo. A senhora colocou 100% na mão de Deus. 100% na mão de Deus, porque... A senhora reconhece... Eu reconheço que foi Deus. Através da fé, que foi Deus que fez Deus, porque se não essa fosse... cura maravilhosa. E tanto assim que o médico falou: Josiane, não se preocupa, assim, quando o Gael voltar a fazer os exames, esse espaço no cérebro dele nunca vai preencher, sempre vai estar ali. É como se o cisto tivesse. Com um ano após a cirurgia, o Gael fez a ressonância, o cérebro dele está perfeito. Preencheu tudo, é como se não tivesse nada. E qual foram as sequelas que o Gael ficou? O Gael saiu ali sem conseguir andar, sem falar, perdeu a visão. Conta pra mim como nada. Que foi o pós-operatório. Gael saiu andando, falando, e hoje ele tá bem, né? Cadê o Gael? Traz o Gael aqui pra gente ver ele. O Gael tá aí, firme e forte. Firme e forte, né? E eu vinha sempre me segurando pra não contar o que E fala pouquinho ou fala muito? Assim, quando a gente tá assim, ele fica mais tímidozinho, mas em casa é tagarelazinha, né? Olha lá, Gael, você na televisão, Gael. Esse dia ele tava vendo a sua foto do bispo no calendário que eu tenho, no final do ano. Ele falou assim: mamãe, a gente tem que ir para a igreja, que nesse domingo a gente não fomos, né? A gente tem que ir para a igreja e tem que contar. Ele não estava bem, daí, né? Eu tinha ido no hospital e tudo, eu não tinha ido com ele. E daí ele falou: a gente tem que ir para a igreja, tem que contar a minha história. Olha só, assim, né? Essa fé foi passada para ele. Foi passada para ele. Ele sabe que foi Deus. Ele sabe que foi Deus na vida dele, e ele gosta muito de ir para a igreja. Glória a Deus. Assiste. Josiane, qual a mensagem, olha para essa câmera aqui, para o pessoal que está em casa, qual a mensagem que você deixa para essa mãe que está desesperada, por essa pessoa que está assistindo a televisão e tem passado por uma situação semelhante, parecida, onde aos olhos humanos para ela é impossível uma cura? Deixa um recadinho aí para essa mãe, Josiane. Para que nunca desista de buscar Deus, de sempre estar ali. Não é em vão ir na igreja, de buscar, de pedir a oração e confiar na palavra do servo de Deus, que quando falar assim, vai ficar tudo bem, que tenha fé, que confie em Deus, que vai ficar tudo bem, porque os olhos humanos era difícil, todo mundo falava, o Gael não ia sobreviver, não sairia vivo, né? Não sairia vivo da sala de cirurgia. E o meu filho tá aqui, ó. Isso foram noites em claros de joelhos, e tá aqui, bem, graças a Deus, e isso, se não fosse Deus na nossa vida, Gael não estaria aqui hoje. Essa é a história de superação da Josiane, que através da fé, através de ouvir a palavra de Deus, colocar em prática, Deus transformou a vida do Gael. Que esse testemunho venha ficar de exemplo para você. Olha, a Josiane é um testemunho muito forte. Eu imagino que a senhora passou que não foi fácil. Não foi fácil. Mas esse testemunho eu tenho certeza que vai ganhar muitas almas pro Senhor Jesus. Isso, assim, o difícil, quando chegava eu ia dar banho nele, né? Que daí eu chorava muito, assim, eu ficava olhando para ele, daí ele colocava a mãozinha, ele não falava, né? Só colocava a mãozinha, acho que aquilo que ele dizia assim: mamãe, não se preocupa, vai ficar tudo bem pelo jeito, porque hoje o Gael é assim. Eu que eu tenho 4 filhos, então a gente conhece, você tem mais de um filho, você sabe como que é. E o Gael, ele é diferente. Hoje, se ele vê eu chegar em casa, eu ficar triste, ele fala assim: mamãe, não fique triste, vai ficar tudo bem. Não faz bem. Ele fala: não faz bem se estressar. É diferente. Ele é. E ele fala assim, né, quando ele tá assistindo, que nem ele vê o bispo, o apóstolo, ele fala assim... Ele gosta de assistir a programação, ele assiste, então. Ele fica ali no celular, daí ele fica, né, vai no YouTube, ele fala: mãe, olha o apóstolo, aí ele chama todo mundo para orar. Daí, então vamos pegar na mão. Ele falou: não é assim, tem que ajoelhar, ir ali no quarto, ajoelhar. Porque é onde eu oro com ele, né, a gente fica de joelho. Essa luta da senhora, na verdade, era um propósito maior que Deus tinha na vida dele, né? Isso. É o dia mal que veio, que o dia mal ele vem para todo mundo,
mas a diferença está como a gente passa por esse dia mal. Ou você pode entregar os pontos e aceitar esse cenário de derrota, de que para você não vai dar, não tem mais como, ou você teve a opção de escolher a fé, de não aceitar, de olhar o tamanho do seu Deus, do que olhar o tamanho do seu problema, né? Assim, né? O Deus que eu sirvo, ele é maior do que qualquer coisa. Então, assim, uma equipe que cuidou do Gael, não sei, foi muito boa, assim, porque eu entrei com ele na sala de cirurgia, fiquei segurando ele ali até quando eles anestesiaram ele e tudo. Quando começaram a colocar as coisas, foi que eu tirei. Antes da saída, eu falei assim, eu vou deixar uma toalhinha com ele, se tu uma benção. Eles falaram, não, tudo bem, pode deixar. E eles deixaram, quando o Gael passou por mim antes de entrar na UTI, eu vi a toalhinha ali do lado dele, se tu uma benção. E foi Deus que foi dando força para a senhora, né? Porque eu estava sozinha naquela sala. A senhora levou a toalhinha e colocou lá? Coloquei com ele, deixei com ele na sala de cirurgia. Então, eles tiveram todo esse cuidado. Deus foi maravilhoso, assim, que ele deixou uma equipe, assim, que não... Próprio anjos, né? É, porque tem gente que zomba da sua fé, né? Quando você coisa assim, porque você confia, aí fala assim... que não acredito, não gosto muito, mas eles foram atenciosos comigo nesse momento, por eu ter na verdade, os médicos, eles olham os olhos naturais, né? Eles olham pelo que eles estão vendo ali, os olhos naturais. E nós que temos o Senhor Jesus, a gente olha pelos olhos da fé. O cenário, ele é todo ao contrário do que você crê. Você está crendo cura, mas o cenário ali está sendo de morte, está sendo de... Seu filho ia ficar cego, seu filho não ia sair andando. Acho que o menos pior seria ele ficar cego. Isso, e daí é que nem assim, acho que dos piores, assim, os médicos que foi mais coisa comigo, assim, foi o anestesista, quando eu fui passar com ele antes de lá. Nossa, aquele médico foi muito coisa comigo, assim, sabe? Muito duro. Muito duro comigo, né? E ele falou assim, você sabe que você pode perder seu filho, né? Mas num tom bem, coisa assim, né? Que ele pode ficar... E ele falou, Ilma, se ele sair lá de dentro com aquilo na boca, no nariz, você não vai poder ficar na UTI, você não vai poder entrar. Eu falei, não, eu vou ficar com meu filho. Ele não vai sair. Então, quando ele passou por mim, que eu vi que o Gael não tinha nada na boca, não tinha no nariz, falei, nossa, Deus é maravilhoso. Aí o médico veio e falou assim, ele é forte, né? Eu falei, não, ele não é, mas Deus é. Glória a Deus. Mas Deus é. E ele falou assim, Gael não precisou tomar sangue, então Deus cuidou muito sim, né? Porque disse, Gael não precisou tomar... Foi o próprio Deus ali Deus que cuidou de tudo, toda a situação e saiu perfeito. E que nem um médico sempre fala assim, Josiane, agora em março eu passei com ele lá no médico que fez a cirurgia e falou assim, o que aconteceu? Como que a recuperação do Gael foi assim? Falei, é Deus. Glória a Deus. É Deus, doutor. E a senhora glorifica o nome de Deus. Deus sempre assim que foi Deus, porque se não fosse... Pode falar. Oi, amor. Você quer um abraço? Meu amor. E tá aqui a bênção da Josiane, aqui com a bênção dela, que é o Gael. Olha, Josiane, muito feliz por esse testemunho, muito obrigada. Eu tenho certeza que ele está servindo para alguma pessoa que está passando por uma situação parecida. Tenha fé, olhe para o tamanho do seu Deus, que não há problema que Deus não possa solucionar, não há cenário que Deus não possa mudar. Não. Que Deus abençoe, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Esse é o testemunho da Josiane.